Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sueli, sou terapeuta familiar, terapeuta cognitivo e comportamentais, intérprete de Libras, lembras? Mão ungida. Também sou formada em psicoclínica e neurociência musical. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estudar a Tua Santa Palavra. E que o Senhor nos dê Tua Santa Sabedoria, Teu Santo Entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar um pouco sobre narcisistas. Da onde surgiu o primeiro narcisista? Da onde? Vamos pensar? Vamos lá. O primeiro narcisista surgiu lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui começa o primeiro narcisista, Lúcifer. Lúcifer, o nome significado luz, ele estava lá no céu, ele era um pouco abaixo de Jesus, um ser criado, Jesus é um ser divino. Nós não sabemos qual foi o motivo e como surgiu esse desejo no coração de Lúcifer. Mas Lúcifer, ele queria ser maior do que Jesus. Ele tinha inveja de Jesus, ele queria ser semelhante a Jesus e ele queria sentar no trono de Jesus. Aí que começa o narcisistas. Vamos estudar um pouquinho sobre narcisista? Vamos ver se realmente Lúcifer é de Lúcifer que se veio essa palavra? Narcisista apresenta transtorno de personalidade marcado por grandiosidade, falta de empatia e necessidade constante de admiração. Inicialmente carismático, costumam ser manipuladores, invejosos e arrogantes, alternando entre gentileza e raiva, e não toleram crítica. Veem os outros como extensões de si mesmo, utilizando manipulação e descarte em relacionamentos. Aí já começou a entender um pouquinho o narcisista, da onde que surgiu. Realmente, Satanás, ele se sente grandiosidade, por isso que ele queria ser maior do que Jesus. Quando fala em grandiosidade, as pessoas pensam em ouro, em vaidade, Não. Grandiosidade em poder, em adoração. E o inimigo, ele queria muito ser adorado. Ele queria muito ser, como posso dizer, ser estimado, né? Querer ser. E ele tinha muita inveja de Jesus. Tanto que ele queria o quê? Ele queria subir ao céu, sentar no trono de Jesus, e ele queria estar ali no meio da congregação. Ele queria o quê? Ele queria a exaltação, o louvor para ele. E ele fala que ele estaria semelhante ao Altíssimo. Na hora que ele fala que é semelhante ao Altíssimo, não é que ele queria copiar Jesus, ele queria ser maior do que Jesus.
E isso é um dos sintomas do narcisista, grandiosidade. É ter superestimam habilidade e realizações, acreditando ser especiais. Satanás queria ser muito especial. Por isso que ele estaria lá, sempre ali, adorando, louvando, mas ele começou a querer ter esse louvor, essa adoração para ele. Ele não queria somente louvar a Deus, mas ele queria ser idolatrado, ele queria ser exaltado. Então, as principais características do comportamento do narcisista começa aí, grandiosidade. Aí vem a segunda parte, falta de empatia. Vamos ver se Lúcifer tinha falta de empatia? Dificuldade em reconhecer o sentimento e a necessidade alheias. Lúcifer tinha essa característica. Ele não tinha empatia nenhuma por Jesus, ele nem pelos anjos que estavam ao redor dele. Ele queria somente ser adorado, somente ser exaltado. E para ele querer ser exaltado, o orgulho dele é tão grande, tão forte, que ele não se importava com ninguém que estava ao redor. Tanto que logo vem a terceira característica do narcisista: necessidade de admiração. Preciso de elogio, atenção constante para sustentar sua autoimagem. O narcisista, seja, vamos falar aqui de Lúcifer, é o que ele mais queria, ser admirado. Ele não estava contente com o cargo que ele tinha. Ele era um pouco abaixo do que Jesus. Ele era maestro, ele cuidava das músicas, dos corais, mas ele não queria só isso, ele queria muito mais. Ele queria elogio, ele queria atenção para sustentar a sua autoimagem. Complicado, hein? Quarta característica de Lúcifer: manipulação. Usam técnicas como gaslighting, culpa e vitimismo para controlar o ambiente emocional. Lúcifer fez isso? Fez. Ele manipulou a décima terceira parte dos anjos. Fica imaginando como ele conseguiu manipular os anjos. Mas conseguiu. E décima parte dos anjos se perderam por causa de Lúcifer. Como que o Lúcifer conseguiu fazer isso? Manipular os anjos. Quinta característica: inveja. Tende a desvalorizar as conquistas dos outros. Ele quis desvalorizar Jesus e queria mostrar que ele poderia se assentar no trono, ele poderia ser maior do que Jesus, ele merecia ser exaltado, ser idolatrado, não Jesus. Agora eu pergunto para vocês, se nós tivermos esse tipo de comportamento, o que acontece conosco? Será que estamos sendo narcisistas? Será que estamos acompanhando Lúcifer? Grandioso, arrogante, extrovertido, exibicionista, vulnerável ou encoberto, hipersensível, defensivo, inseguro, retraído, maligno, combina traço narcisista com comportamento antissocial e sadismo. Comunal, busca admiração através de comportamento altruísta, falso. Altruísta falso. O inimigo, ele faz toda essa trama para poder ser exaltado, para ser admirado. E o seu comportamento, como está?
E o nosso comportamento? Será que nós temos um desses perigos? Comportamento? Aqui vem falando sobre a manipulação, que usa técnicas gaslighting, culpa e vitimismo para controlar o ambiente emocional. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. O que significa isso? Gaslighting significa uma forma de abuso psicológico e manipulação, onde o abusador distorce informação para fazer a vítima duvidar da sua própria memória e percepção ou sanidade. É uma tática de controle que faz a pessoa questionar seus pensamentos e sentimentos, comum em um relacionamento amoroso, profissionais ou familiares. Trabalha o lado do psicólogo, psicologia na mente da pessoa. Sabe aquela pessoa que quer fazer assim tudo na bondade, mas por trás quer dar uma rasteira em outra pessoa? O narcisista, quando ele se sente ameaçado por outra pessoa, ele começa a planejar planos para como afastar essas pessoas, até mesmo do grupo que ele está, de medo de perca de cargo, perca de amizade, perca do poder, igual Lúcifer. Lúcifer também. Ele queria ser igual a Jesus. E ele ele não estava contente com o cargo que ele tinha. Ele queria ser mais do que Jesus. E o narcisista em comum, ele sente a vontade de ser sempre superior ao próximo. Se sente sempre querer ser maior do que o próximo. E quando ele encontra uma pessoa que pode ser uma ameaça para tomar o lugar dele, ele planeja planos terríveis. Planos assim que ele demonstra que vai ser pela bondade, vai ser pelo amor, como que vai ficar. Mas a realidade, o narcisista, ele quer tirar a pessoa que ele se sente ameaçado fora dele. E começa a planejar. Isso acontece muito em grupos de faculdade, de trabalho, em grupos da igreja, em grupos familiares. Não tem aquelas picuinhas que, fulano falou isso, ciclano agiu assim, olha como fulano está querendo destruir a imagem de outra pessoa. É assim o narcisista. Infelizmente, ele quer destruir a imagem daquela pessoa que ele se sente ameaçado, que vai tomar o lugar dele. Ali ele toma conta de todo o grupo, manipula um, manipula o outro, dá um de coitadinho aqui, dá um coitadinho de lá, olha que ele fez comigo, olha, não, tá vendo? Não era bem assim. Não era bem assim que eu estava falando, mas você viu como entendeu errado? Você viu como que fez comigo? E começa a manipular um, manipular o outro, vai manipulando, manipulando. E aquela pessoa que é o narcisista se sente ameaçado, começa a virar o vilão da história. Começa a ser criticado, começa a ser deixado de lado, começa a ser a pessoa ruim. O narcisista ele tem esse poder de manipular as pessoas, igual o Lúcifer. Por isso que eu falo que o primeiro narcisista veio lá do céu, o Lúcifer. O narcisista, ele também tem a característica de superioridade, acredita ser especiais, únicos e superiores, exagerando suas conquistas. Quando o narcisista está ali no meio do grupo, ele se acha a pessoa mais especial.
Você quer ver uma pessoa, você quer ver se uma pessoa está sendo narcisista ou não? Quando a pessoa começa a andar para lá e para cá, para lá e para cá, e quer mostrar o que está fazendo, o que não está fazendo. Olha, gente, estou aqui brilhando, hein? Estou fazendo aqui. Então, um sentimento de superioridade. Acredita de ser especial. Olha, se eu não tivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Mas eu sou único, sou superior. E exagera na sua conquista. Quanto mais serviço tem, mais quer. Quanto mais cargo tem, mais quer. E quando se sente ameaçado por uma pessoa, se prepara. Que o narcisista vai fazer de tudo para destruir aquela pessoa, tanto no meio familiares como no meio de qualquer grupo que o narcisista faz presente. E manipula um, manipula o outro, vai manipulando, manipulando. E aquela pessoa que o narcisista viu que poderia ser um ameaçador para ele, ele já começa a tirar a imagem da pessoa. Começa a criticar, começa a falar mal. Tá vendo? Olha como aquela pessoa é metida. Olha como canta. Olha só. Olha o que tá fazendo. Ah, aquela pessoa quer se parecer. Primeira coisa que o narcisista fala. Para poder pegar, manipular um, manipular o outro, manipulando, até aquela pessoa ser atingida. Até aquela pessoa sair do rol que ela está, ou ele está. Necessidade de admiração. Exige atenção constante e elogio, vivendo de suprimento externo. O narcisista, ele quer admiração. Lembra de Lúcifer? Ele queria admiração, ele queria estar no lugar de Jesus. Ele queria adoração para ele. E o narcisista, ele é assim, gosta de elogio. Mas como quer ser elogiado? Nossa, parabéns! Nossa, como você é sensacional! Como você canta bem! Nossa, olha, parabéns! Entendeu? A pessoa narcisista, ele quer ser elogiado toda hora. Porque tem um vazio tão grande dentro dele que se ele não tiver esses elogios, vivendo de suprimento externo, ele morre. Mais característica: falta de empatia, dificuldade genuína em reconhecer ou identificar os sentimentos e necessidade de alheio. O narcisista, ele não tem empatia, ele não tem dó da pessoa que ele se sente ameaçado. Ele não tem dó. Ele, de uma maneira ou do outro, ele quer destruir a pessoa. Então, ele não tem amor pela pessoa. Pelo contrário, ele quer destruir. No entanto, a palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. O que eu desejo para mim, desejo para o meu próximo. O que eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu próximo. O narcisista é ao contrário. Ele só quer receber. O narcisista é uma pessoa egoísta. É uma pessoa que faz mal às pessoas que estão ao seu redor. E por ele ter essa parte de ser superior, ele começa a comandar o grupo, manipulando uma pessoa aqui, manipulando uma pessoa lá. Exploração interpessoal. Utilizam pessoas para atingir seus próprios objetivos, vendo-as como extensões de si mesma. Como ele utiliza? Quando ele se sente ameaçado, vou falar de novo a palavra, ameaçado. Quando ele se sente ameaçado, primeira coisa que ele começa a fazer é manipular as pessoas que estão ao seu redor. Para que aquela pessoa que para ele que é uma ameaça, que vai pegar o cargo dele, vai pegar o primeiro lugar dele, que aquela pessoa que pode atingir o lugar dele,
Então, ele começa a usar outras pessoas que estão ao redor, que estão dentro do grupo, para quê? Para olhar a imagem daquela pessoa como ruim, para afastar aquela pessoa do caminho dele. Então, ele começa a utilizar as pessoas. Manipula um, manipula outro, vai manipulando, até aquela pessoa que é uma ameaça para o narcisista sai do caminho dele. Incrível, que deve tomar muito cuidado, que pessoas assim, ela pode até matar outra pessoa. Quer ver outra pessoa que foi narcisista na palavra de Deus? Caim. Caim, me perdoe de novo, tudo ao vivo, acontece tudo. Caim sentiu uma inveja incrível no seu próprio irmão, porque Deus tinha pedido um sacrifício. E Caim, ele queria o quê? Ele não queria obedecer à palavra de Deus. E um narcisista faz isso. Ele não quer ser mandado por ninguém. O narcisista, quando ele vê alguém assim querendo se pôr a ele já quer cortar a pessoa do caminho. Que nem Caim fez com Abel. Caim foi lá e matou Abel por causa de inveja. Ainda olhou ainda para Deus, ainda falou, ó, na hora que Deus perguntou, cadê o Abel? Ainda Caim ainda pegou e falou assim, eu sou guardador do meu irmão por acaso? Só que Deus já sabia tudo que estava acontecendo. Então, o narcisista, ele pode matar outra pessoa por causa da inveja. De medo da pessoa que ele colocou na mente que pode ser que pode tomar o lugar dele, o que acontece? Ele vai querer, de um jeito ou do outro, colocar essa pessoa fora do caminho. É triste. O narcisista, ele sente raiva e inveja, reage com fúria ou sarcasmo, que a gente acabou de falar aqui de Caim e Abel. Caim sentiu tanta inveja de Abel, tanta inveja de Abel, que foi lá, o que aconteceu? Ele foi e matou Abel. Então, narcisista tem que ficar longe dessas pessoas. Se elas não aceitarem tratamento, com medicamento, com psiquiatra, se afastam, porque pode trazer realmente coisas graves ao seu lado. Relacionamentos superficiais, inicialmente carismáticos e sedutores, evoluem para o comportamento de desvalorização e controle. São pessoas assim, carismáticas, entre aspas, sedutoras, entre aspas, que aí quando fala sedutoras, são pessoas que começam a seduzir outras pessoas, até pro lado do sexo, mas começa a seduzir. E evolui comportamento de desvalorização. A pessoa, na verdade, quando a pessoa começa a agir desse jeito, a pessoa não tem valor. É uma pessoa vazia, é uma pessoa que precisa de tratamento, é uma pessoa que precisa passar no psiquiatra com urgência. Como eu falei para vocês sobre a gaslighting, que significa o abuso psicológico, que a pessoa vai trabalhando na mente de outras pessoas, colocando um contra o outro ali para tirar aquela vítima, para retirar aquela pessoa que mostra como ameaça para o narcisista. Então ele vai trabalhando ali, vai trabalhando, até tirar a pessoa do grupo. E faz assim uma imagem ruim da pessoa que ele se sente ameaçado. Bom, em primeiro lugar, eu sempre falo que o celular, numa parte é negativo e na outra parte é positivo. Por quê? Porque o narcisista, ele mente muito. Ele coloca a palavra em suas bocas. E na hora que você vai mostrar para ele nega os fatos. Ele não fala assim, eu estou errado, eu preciso consertar. Não, pelo contrário. Ele fala assim, eu nunca disse isso. Isso não aconteceu. Mesmo que você mostre a evidência lá para a pessoa. Mas a pessoa vai falar assim, não, mas não foi bem assim, foi um mal entendido. Primeira coisa que o narcisista vai falar.
ele não aceita. Então, quando tem as coisas no celular, que o narcisista começa a te maltratar e você tem tudo ali no celular, o que é dito, o que não é dito, o que foi combinado, o que não foi combinado, então não é a única prova para você ficar longe do narcisista. Senão ele pode te complicar, ele pode corromper a sua imagem perante as pessoas que estão ao redor. Não diante de Deus, né? Porque Deus conhece os corações, Deus conhece o sentimento. Infelizmente, o narcisista faz isso. Ele destrói a imagem de outra pessoa. Ai, não foi bem assim, tá vendo como a pessoa tá fazendo comigo? Ai, fui lá com agrado, com uma boa intenção. Ai, como eu. Daí já vem um abraça, porque não sabe da conversa, não sabe realmente o que aconteceu, não sabe como que aquela pessoa tramou as coisas para sair por cima. Daí já vem um já abraça aqui, ai, judiação, coitadinho. Ai, mas nós amamos você. O narcisista, ele faz isso. Ele faz isto. Ele precisa de agrado. Ele precisa de carinho. Ele precisa dizer assim, da pessoa dizer, ah, aquela pessoa é ruim mesmo. Ah, se afasta daquela pessoa. Ah, aquela pessoa, entendeu? Ele manipulando as pessoas para chegar para corromper a imagem da outra pessoa. Minimizar o sentimento. Você está exagerando. Não é tudo isso. É coisa de sua cabeça. Você olha, não é nada disso que você está pensando. Você que entendeu errado. Outro jeito também. Projeção de culpa. Fazer a vítima acreditar que é culpada, inventando situações. Então, quando o narcisista ele vê que aquela pessoa está roubando o seu lugar, que aquela pessoa pode pegar o teu lugar, ele se sente tão ameaçado que ele começa o que dar uma de vítima, inventar situações. Olha, mas tem que passar em grupo. Ah, não, o que a pessoa está fazendo? Não está errado, essa pessoa não sabe trabalhar em grupo. Ah, essa pessoa? Não, não é bem assim. Em vez de ajudar o narcisista, ele quer cortar. Entendeu? O narcisista, ele tem esse poder de manipular e querer cortar a pessoa que ele se sente ameaçado. Sério, não é? Ele vem com mentira sistemática e ele mente na cara dura. Ah, eu tenho tudo aqui, ó. E quando vai ver, ele quer colocar palavra em sua boca. E tudo que tá ali, por isso que celular é ótimo. Porque no celular, quando a gente faz plano, quando faz as coisas, tem conversa, tem as coisas, fica tudo ali escrito bonitinho. Não precisa torcer nada. Ali mostra tudo. Mas o narcisista, ele tenta mudar aquela situação. Olha, não foi bem assim. Olha, você confundiu. Olha, você está errada. Olha, então, o narcisista, ele vai formando um jeito assim, como se diz assim, você que está errada, você que está louca. Você é a vilã da história, infelizmente. Usa muito mentira. E o Papai do Céu fala que, especialmente dentro da igreja, nós não deveríamos ter esse tipo de ações. Dentro da igreja, a gente deveria ter amor ao próximo. Quando alguém dá uma ideia, deveria o quê? Se unir. Se unir. Olha, é isto? Então vamos se unir. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer para a honra e glória de Jesus. O narcisista, ele não pensa assim. O narcisista, ele quer tirar a pessoa do caminho. Ele quer colocar o quê? Contenda dentro da igreja. Como eu te falei, o narcisista começou lá no céu. Ele usa hoje dentro da igreja para querer criar contenda, confusão, discórdia. Mas não se preocupe, Jesus está voltando. O peneiramento vai começar a acontecer. E vai mostrar quem é quem. Prova vai, prova vem, para ver quem é quem. Quando a gente
é humilde, quando a gente tem amor no coração, quando a gente procura fazer o que Jesus pede, em primeiro lugar, que a gente já tem o discernimento, quem está fazendo bem e quem está fazendo mal. Quem está fazendo para Jesus, quem está fazendo adoração para si próprio. Deus mostra. De Deus ninguém engana. O ser humano pode enganar, mas de Deus não. E Deus é o Deus do amor, é o Deus da justiça. Isolamento. Tentar afastar a vítima de amigos e familiares para aumentar a sua dependência. Então, o que o narcisista faz? Com toda essa manipulação, o narcisista, ele tenta o quê? Afastar a vítima, a pessoa que ele acha que está sendo ameaçado, que vai perder o cargo. Como que é sério isso, meus queridos irmãos? Como é algo assim que triste. Ele afasta os amigos dos amigos, familiares dos familiares, para aumentar a sua dependência. Tá vendo? Vocês dependem de mim. De fulano, de ciclano, não, ó, é eu que tô aqui, é eu que tô louvando, é eu que tô cantando, é eu que tô aqui na frente da igreja. Por isso que a palavra de Deus fala que são muitos os chamados e poucos escolhidos. Que cargo de igreja não é salvação de ninguém. Cargo de igreja pode ser até perdição, porque muitas pessoas estão ali não por amor a Jesus, mas por amor do poder, de estar ali para mandar e desmandar. É muito triste. E eu pergunto, como está seu comportamento? Você está agindo como um narcisista? Lembra-se, narcisista começou lá no céu. Consequência, a prática sistemática pode levar à perda de autoconfiança, ansiedade, depressão, dependência emocional. A pessoa que perde o cargo dentro da igreja, olha, isso eu já vi. Eu tenho 40 anos de igreja e eu já vi que muitas pessoas se afastaram da igreja porque de colocar, tirar o cargo e colocar outra pessoa no cargo. A pessoa ficou tão chateada, tão com raiva, com ódio, que a pessoa saiu da igreja. Por isso que cargo não é salvação. Antigamente, muitos anos lá atrás, quando eu entrei para a igreja, era algo assim, mais amoroso. Quando chegava no fim do ano, que a gente trocava de cargo, era tão bonito, a gente fazia algo assim, um presente e tal, e para falar, e passava para a pessoa, olha, você agora vai ser a secretária, então, olha, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê sabedoria, e dava uma lembrança para aquela pessoa. Olha, você vai ser diretora agora dos infantis. E a gente abençoava aquelas pessoas quando trocava de cargo. E hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia, quando a pessoa é tirada do cargo, automaticamente a pessoa se revolta. Quantas vezes na igreja que a gente vê hoje em dia a pessoa saindo da igreja porque não vai ter mais o cargo o narcisista pensou que era dele, né? Porque a igreja é de Deus. É Deus que tira, é Deus que coloca. E tem muitas pessoas que eu já vi até falar, olha, não tira fulano do cargo não, senão a pessoa, o fulano vai se afastar de Deus, ou a pessoa vai se afastar. Gente, afastar de Deus, a pessoa já está afastada. Desde a hora que a pessoa se pega ao cargo de igreja, ou qualquer outro tipo de cargo, a pessoa já não está mais movida pelo Espírito Santo. É triste falar, mas é a realidade. E outra coisa, hoje em dia você não pode nem ajudar as pessoas. Porque quando você vai ajudar, a primeira coisa que o narcisista pensa, peraí, ela está ajudando por quê? Será que ela quer tomar meu cargo?
está acontecendo? Quer mandar no meu cargo agora? Opa, diretor sou eu, aqui ninguém manda. Quem manda sou eu. Esquece que a igreja é uma união. Não tem esse negócio de vice, de. Não, no meu olhar, todo mundo é igual. Todo mundo tem o direito de dar opiniões, todo mundo tem o direito de ajudar um outro. Se um tem uma ideia maravilhosa aqui, vamos abraçar essa ideia, em vez de desprezar, em vez de tirar do grupo, da união ali. É triste. Um narcisista dentro da igreja é triste. E eu me faz lembrar de uma comissão que eu tive há muitos anos atrás. E eu até pensei que o negócio ia pegar fogo. Mas, para honra e glória de Deus, outra pessoa teve o discernimento do bem, respirou fundo e falou assim: olha, deixa a pessoa ser o que ela quer, não importa. Eu lembro muito bem que quando passou na comissão, olha, era cargo de ancião, olha, nós escolhemos fulano para cargo de ancião. Aí a pessoa pega, e a gente fala, né? Se tiver alguma pessoa contra, tal, fala, tal. Hoje em dia é mais particular, mas antigamente falava na igreja aberta. E teve uma pessoa lá que levantou, esse irmão aí eu não quero que coloca como ancião. Meu irmão olhou assim, ficou olhando, e tinha uma. Opa, quase que eu falei o nome. A esposa do pastor chegou assim e falou assim: Sueli, o negócio vai ficar feio. Eu falei: mas Deus é maior. Vamos confiar em Deus. E aquela pessoa começou: não, porque não tem entendimento, não tem capacidade nenhuma para ser ancião. Daí o pastor, assim, muito humilde, olhou assim: tá bom, então, fulano, quem que você acha que deve ser ancião? Vocês acreditam que a pessoa falou assim: eu, irmãos, eu não acreditei. Olhei assim, a esposa do pastor olhou para mim assim, e falou assim: não tem nem o que falar. E hoje em dia, essa pessoa, bem dizer, se afastou da igreja, teve muitos problemas, e você vê que o narcisismo, até onde vai? A pessoa, por ciúmes, por inveja, por medo de perder cargo, a pessoa faz toda essa confusão dentro de um lugar que deveria ser para ser adorado a Deus. Estamos no finais do tempo. A palavra de Deus fala que os perseguidores serão da casa. Não vai ser a pessoas de fora. E nós já estamos vivendo nesse tempo. Eu posso até dizer que o tempo, a dor do parto já começou. E está tendo um chacoalho. Somente o Senhor Jesus pode nos ajudar a permanecer firme na palavra de Deus. Porque os sinceros vão ser muito abalados, vão ser muito criticados. E eu aprendi, eu fazendo toda essa pesquisa, eu aprendi que falar manso, meus queridos irmãos, não é tom de voz. Ser humilde não é tom de voz. Falar a verdade é de Deus. E quando a gente fala a verdade, muitas vezes nós somos como arrogante, como a louca, que não tem domínio próprio. No entanto, a humildade é amar o próximo como a si mesmo. Que eu desejo para mim, eu desejo para o meu próximo. Que eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu próximo. Ser manso é amar a Deus sobre todas as coisas.
porque essas coisas estão acontecendo no nosso meio e vai piorar. Vai piorar. Eu pergunto, como que está o nosso comportamento? Estamos preparados para a volta de Jesus? Ou nós estamos sendo usados pelo narcisista de Satanás, o mestre das artes malignas? Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude a compreender a tua santa palavra, papai. Nos ajude a ter amor ao nosso próximo. Nos ajude a se unir, não ter contenda e ter desunião. Senhor, por favor, que a tua palavra seja a verdade, que o teu santo amor esteja sobre os nossos corações e nos dê o discernimento entre o bem e o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Assim seja, meus queridos irmãos. Jesus está voltando. Já começou a dor do parto. Vamos segurar firme na mão do Senhor Jesus e participar do novos céus e nova terra em breve, em nome de Jesus. Tchau!